Olá novamente. Nós vimos o poder trazido com ponteiros e alocação dinâmica de memória. Assim, é preciso responsabilidade com o uso desse poder e isso é justamente o objetivo desta videoaula. Apresentar cuidados com o uso de ponteiros. Primeiro, vamos ver alguns erros comuns. O primeiro deles, já comentado várias vezes, é o acesso a ponteiros não inicializados. Nesse caso, acessa-se uma região de memória que não se conhece a princípio. E os erros gerados são imprevisíveis. Erro similar ocorre quando se atribui uma região de memória que não sabemos o que tem por lá, né? E isso pode ocorrer inclusive quando tentamos fazer com que dois ponteiros apontem para o mesmo local. Mas observe que aqui em PTR3, ao invés de tentarmos atribuir a ele o valor de PTR2, atribuímos o valor da variável que PTR2 aponta. Então, não teria que ter esse asterisco aqui. Então, nesse caso aqui, atribuímos um valor fixo para esse ponteiro e podemos ter erros diversos ao tentarmos manipular PTR3. Bom, nós podemos também ter um ponteiro que aponta para uma região de memória que é desalocada antes de você usar o ponteiro. Ao término aqui dessa função, o que vai acontecer? A variável n vai ser desalocada e o ponteiro vai apontar para uma região indevida da memória. Nesse caso aqui, nós deveríamos ter usado a alocação dinâmica de memória dentro da função para alocar um inteiro que iria existir após sair da função. Um erro similar ocorre com ponteiros soltos, que apontavam para uma região, uma variável alocada dinamicamente, mas que já foi liberada da memória. Então veja que aqui PTR2 aponta para onde PTR1 aponta, só que como eu desaloco PTR1, ao tentar usar PTR2, essa variável já foi liberada da memória e esse código vai gerar segmentation fault, falha de segmentação. Nós também podemos ter o caso inverso, uma variável dinâmica perdida, em que eu aqui crio uma nova variável, pego o endereço dela com PTR, atribuo um valor aqui, beleza? Mas aqui eu faço com que P aponte para outra região de memória. E a variável original foi perdida, ficou lá na memória, sem ser usada, sem poder ser usada ou desalocada. Então isso é uma variável dinâmica perdida. Bom, tendo em vista os principais erros, vamos às recomendações. A primeira recomendação, já repetida várias vezes, é que ponteiros devem ser sempre inicializados, seja com o endereço de uma variável, seja com null, seja com nullPTR. Para evitar ponteiros soltos, sempre que uma região apontada por um ponteiro é desalocada, esse ponteiro pode vir a ser reutilizado no código, nós devemos invalidar o ponteiro, apontando para null ou nullPTR. E se a gente toma esse cuidado de verificar ponteiros soltos, a gente deve sempre comparar o ponteiro com null antes de utilizá-lo, dessa maneira aqui. Então, isso aqui verifica se o ponteiro não é nulo. Fazendo esse teste, nós teremos um uso seguro de ponteiros se tivermos garantido que todos os ponteiros que não apontam para variáveis estão apontando para null ou nullPTR. Por fim, como toda alocação de memória não é automática, a desalocação também não é automática em C++. Então, toda memória alocada dinamicamente deve ser desalocada após terminar o uso. É isso. Em nossa próxima videoaula, veremos alguns exemplos usando ponteiros e alocação dinâmica de memória. Aguardo vocês.